Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. A ideia é nós discipular conforme o caráter de Cristo. Essa é a ideia. Ser discípulos de Cristo. Como eu serei um discípulo de Cristo? E Paulo está falando de um tema hoje sobre o amor. O amor ágape. O amor sacrificial. O amor genuíno. O amor puro. Esse é o ensinamento que apóstolo Paulo, que eu confesso para vocês, apóstolo Paulo, para mim, está sendo muito radical. Se eu fosse o veterano, se eu tivesse um minuto para conversar com ele, eu ia falar: apóstolo Paulo, por favor, você veio pregando, né? Eu vou chamar ele de senhor. Ô senhor, veterano apóstolo Paulo, o senhor vem ministrando até no capítulo 12, falando tantas coisas da igreja de Corinto, mas o senhor foi muito radical nesta carta, no capítulo 13, que eu acredito que não era necessário. Não precisava falar sobre o amor, dando uma ênfase até aqui neste momento sobre dons, sobre a igreja, todas as partes tão importantes. Não que o amor não seja importante, mas o Senhor coloca algo no meio para abordar sobre o amor. O amor que nós louvamos a Deus, que adoramos a Ele, o amor que nós falamos que nós amamos o nosso próximo. Mas eu creio que apóstolo Paulo, eu ia falar para ele, o senhor foi muito radical da forma que o Senhor coloca diante de nós em relação ao amor. E aí eu começo a olhar apóstolo Paulo, porque essa semana passada a gente abordou as virtudes do amor aqui, a eternidade do amor, e nós falamos de um assunto que muitas pessoas relacionam o amor
com a emoção. As pessoas têm muito essa ideia de amar apenas com a emoção. Outros, às vezes, relacionam o amor, às vezes, com o seu sentimento. Então, a palavra amor, ela está profundamente desgastada, se nós observar biblicamente aquilo que o Senhor requer de nós como discípulos de Cristo. Quando eu olho para a palavra do Senhor, quando eu olho para as escrituras do Senhor e eu preciso praticar isso no meu dia a dia, me chama a atenção quando Paulo fala sobre amor. Porque eu acabo ficando como Tomé, eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo ver esse amor nas pessoas. Eu falo, Deus, eu preciso palpar, porque eu não vejo. Eu não consigo enxergar aonde se encontra esse amor, a qual nós tantos falamos às vezes. Onde se encontra esse amor? Então o amor tornou-se símbolo, a gente falou na semana passada, de paixão, de sexo. Então esse tipo de amor tem trazido o quê? Ódio, desgraça, divisões e até enfermidades. Então Paulo aqui, irmãos, ele traz o quê? O que é o amor? Paulo, ele fala em amor, ele usa a palavra específica, ágape, qual também o próprio Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, tu me amas? E Pedro abriu a boca e falou, claro que eu te amo. E por 3 vezes, Jesus olhando para Pedro, Pedro, mas espera aí, tu me amas? Mas claro que eu te amo. Então apacenta. Apacenta minhas ovelhas. Esse é o amor que Jesus está nos ensinando. Esse é o amor que nós precisamos colocar no nosso dia a dia. Esse é o amor sacrificial, genuíno, o amor puro. O que é o amor? O amor, Paulo está dizendo aqui, é paciente, é benigno. O que não é o amor não é ciumento, não se ufana, não se ensoberbece. Esse é o ensinamento, o amor não se conduz inconveniente, não procura os seus próprios interesses. Isso é amor. Não procura os seus próprios interesses, não ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Às vezes quando a gente vê alguém caído, aleluia. Que amor é esse? Onde está esse amor? Quando às vezes a gente vê alguém errando, agora sim eu consegui pegar. Que amor é esse? Paulo está orientando. Paulo está ensinando o que o amor faz. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Tem muitas pessoas que gostam de usar aquela expressão naturalmente. Eles às vezes até colocam campanha nas igrejas. Voltar ao primeiro amor. Nunca tiveram. Olham isso, pregam errado, falam tudo errado e não estudam a palavra de Deus, o porquê que fala sobre isso. Lá nas 7 cartas, o próprio João escrevendo, então eles lêem a Bíblia naturalmente e eles colocam o título na campanha ainda. A campanha será voltar ao primeiro amor. Olha a Bíblia naturalmente. Prega as escrituras naturalmente. Então esse capítulo 13 de Coríntios é profundamente apologético. Ele defende um pensamento. Paulo escreve esse texto para corrigir os problemas que a igreja estava vivenciando. Por isso que Paulo traz essa carta, examinaremos esses atributos do amor. Por que Paulo entra nesse assunto? Porque a essência dessa igreja era pular, era pregar, era falar línguas, era usar todos os dons, o dom de cura. Eu não sou sensacionalista, eu creio em todos os dons, está tudo na Bíblia. Como, meu Deus, eu oro por cura, eu oro por milagre. Eu acabei de orar agora há pouco aqui, Senhor, cura o povo hoje, através da palavra. As pessoas colocam, assim como a igreja de Corinto, colocam os dons acima do amor. Por isso que Paulo fala sobre amor.
Por isso que Paulo traz para essa igreja uma igreja problemática, que fala sobre amor, e tinha todos os dons, todos. Não faltava nenhum dom. Então Paulo, ele começa dizendo que o amor é paciente, ou em outras versões vai estar escrito que o amor, ele é sofredor. Ele está dizendo no versículo 4, a qual nós iremos continuar hoje, que significa isso, pastor Fernando? Significa suportar pacientemente, tolerar, superioridade do amor, tolerar. Será que a gente tem isso? Será que a gente tolera? Seja sincero. A gente tolera mesmo? Até que ponto eu tolero? Até que ponto eu posso tolerar? Então Paulo, ele diz que o amor paciente tem uma capacidade infinita de suportar. É isso que Paulo está dizendo. Tem que suportar. Olha a igreja de Corinto, vem aqui. Vocês estão pregoando, vocês têm ciência, vocês têm conhecimento, mas vocês não se suportam. Vocês precisam se suportar. É necessário vocês se suportar. O significado no grego descreve a paciência com pessoas e não com circunstâncias. Não são as circunstâncias, são as pessoas. Tenho sempre um ditado que eu já utilizei, que todo mundo utiliza. É melhor lidar com um animal do que lidar com gente. Não é assim que a gente fala? Não é assim que a gente usa no nosso meio, na igreja moderna, contemporânea? Por quê? Porque a gente sabe que lidar com gente é difícil. Mas Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, e serve para nós, é para suportar. Tem que suportar. Que amor é esse? Trata-se daquela pessoa que tem o poder na mão para vingar-se, mas não faz. Mesmo tendo o poder, porque Deus, se desse poder para todas as pessoas, imagina o que as pessoas iam fazer com poder. Você imagine a autoridade. Paulo chega a dizer que se ele usasse a autoridade que Deus deixou na mão dele, ele tirava todo mundo para fora. Às vezes a gente tem que saber até usar a autoridade. E é isso que Paulo está dizendo, num tempo hoje em que os nervos das pessoas estão à flor da pele. O amor paciente é necessidade vital. Aonde a gente tem que ter paciência? Aonde? Isso é ensinamento de Paulo. Ser paciente. Há pessoas que têm o pavio curto e outras que nem têm pavio. As pessoas estão parecendo barris de pólvora, explodem ao sinal de qualquer calor. E Paulo está ensinando. Paciência. O amor é paciência. Tem que suportar. É isso que o veterano está dizendo. O amor tem uma infinita capacidade de suportar situações adversas e pessoas hostis. A ideia é a mesma da longanimidade. A mesma ideia. É o mesmo ensinamento do veterano. Quem ama tem um ânimo longo, um ânimo esticado ao máximo. O amor, ele é paciente com as pessoas. Ele tem a capacidade de andar a segunda milha. Isso é amor. Quando alguém te fere, o que a gente tem o costume de fazer? Dar o outro lado. É isso que Jesus fala, não é? Isso, me feriu. Oh, Jesus, deixa eu dar o outro lado. É assim que a gente faz. Eu fico olhando para esse veterano ministrar isso para esta igreja e me chama a atenção de deixar essa carta para esta igreja de Corinto, meus irmãos. O amor é benigno. Ainda no versículo 4 ele está dizendo: o amor é benigno. A palavra benigno dá a ideia de reagir com bondade aos que nos maltratam. Quando a pessoa te maltrata, o que você faz? Deixa eu sozinho com ele, pastor. O senhor vai ver o que vai acontecer comigo, com ele.
O que a gente faz? O veterano está nos orientando. É ser doce para com todos. Você já foi doce na sua vida algum dia? Já tentou ser doce? Todo mundo quem é doce, geralmente vai trazer as pessoas por perto, né? Todo mundo gosta de um docinho, né? De um docinho, meu Deus, eu estou por perto. A gente tem que ser doce, é isso que o veterano está dizendo. É isso que o veterano está nos orientando agora. Como é que a igreja de Corinto estava se comportando, a paciência e a benignidade do amor? Como? Como essa igreja estava se comportando? Na igreja de Corinto havia contendas, divisões, grupo X, grupo Y. Olha, eu sou desse. Olha, eu só reverencio esse. Eu só vou quando é esse pregador. Eu só vou quando está fulano, ciclano. Essa é a igreja. Essa igreja que só era uma igreja dividida. Era uma igreja que se encontrava em contenda. E não existia paciência entre os crentes. Pelo contrário, eles não se suportavam e haviam divisão entre eles. Olha para a igreja brasileira. Olha para um campo, esse campo que nós estamos. Olha para essa congregação. Só essa congregação, só essa. Como estamos vivendo? Como estamos se comportando? Como estamos vivendo no nosso dia? Eles não eram unidos e não tinham a mesma disposição mental. Eles não eram do mesmo parecer. Eles eram indelicados em suas atitudes entre si. E Paulo então diz que a terapia de Deus para corrigir esse problema era o quê? O amor. Até que ponto eu amo? Quando alguém vai me dar alguma coisa em troca? Quando alguém me faz algo por mim, eu vou amar você, irmão, porque você fez isso para mim, irmão. Vem aqui, irmão. Eu vou te amar porque você fez isso também por mim. A gente só ama quando alguém dá algo para a gente em troca? É um interesse? E é isso que Paulo está orientando a igreja de Corinto e serve também para os nossos dias atuais. Paulo está dizendo que o amor ele é paciente, também benigno, e alguns crentes daquela igreja estavam levando os próprios irmãos a juízo perante incrédulos. Eles estavam levando os próprios irmãos a juízo perante incrédulos. Imagina um incrédulo recebendo lá. O que aconteceu? Esse irmão é lá da igreja, ele é o pregador, ele prega todo dia, mas não me pagou. Poxa, mas peraí. E o juiz lá em cima não resolve por vocês? Vocês não têm a Bíblia na mão? Não têm a regra de fé? Por que vocês não se resolvem entre si? Não consegui, por isso que eu trouxe aqui. Errado. Perante a palavra do Senhor. Então eles faziam injustiça uns contra os outros. Eles não apenas brigavam dentro da igreja, mas eles estavam levando essas querelas para o mundo. Levavam lá fora para resolver. E o remédio, Paulo estava dizendo, para solucionar esse pecado, o amor. É isso que Paulo está falando, o amor. Paulo está dizendo, o amor é paciente e é benigno. Esse é o ensinamento, o amor, ainda no versículo 4, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. O amor não se aborrece com o sucesso dos outros. Não. Quando ele vê o outro crescer, eita, meu irmão, cresce mais, tomara que ganhe mais. Será que é assim que a gente vive hoje? Será que é assim quando a gente vê o sucesso do irmão? Não. Mas quem é que tem que estar naquela igreja sou eu, não é aquele irmão. Eu tenho mais dons do que ele. Eu sou melhor do que ele. Quem deveria fazer isso era eu. Estou no ministério há tanto tempo, por que não eu?
E é isso que Paulo está orientando. O amor não se aborrece com o sucesso dos outros. Não é preciso ser um psicólogo para saber disso. Mas nós temos mais dificuldade de nos alegrarmos com os que se alegram do que chorar com os que choram. Temos mais dificuldade. Não precisa ser um psicólogo. Temos uma dificuldade imensa de celebrar as vitórias dos outros, de aplaudir o outro, e nos alegramos com um triunfo e o sucesso do outro. Temos dificuldade. Passamos essas dificuldades, o amor não se ufana. A palavra ufanar no grego significa, aqui nesse texto, cheia de vento. Tem gente que parece um balão cheio de vaidade. Parece um balão. Parece que é só ele, tem que ser só ele. Parece que só ele que tem que ser o pastor. Parece que só ele que tem que ser, que tem o chamado. Ei, é como um poço de vaidades, não se ensoberbece. Havia crentes na igreja de Corinto que estavam cheios de empáfia, ou seja, de arrogância e vaidade. E Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29, havia aqueles que se vangloriavam na esperança de Deus. Irmãos, o maior perigo é quando a gente quer se vangloriar. O maior perigo é quando nós somos usados por Deus e às vezes nós não entendemos que somos apenas um instrumento e nada mais. Estamos apenas para cumprir algo que Deus deixou para nós e não é para nós se engrandecer, não é para ser melhor do que ninguém, é apenas para anunciar. É apenas para falar de Cristo. Então havia outros que se vangloriavam em homens, capítulo 3, versículo 21, uma espécie de culto à personalidade. Paulo corrige a igreja dizendo que essa prática, ao contrário, é a falta de amor. Quem ama não tem ciúmes. Pode observar. Tem muita gente que na igreja que fala, eu tenho ciúme não sei o quê, ciúme... Não. Quem ama não tem ciúme. Porque ele confia. Ele sabe. O amor não se conduz inconvenientemente, nem procura os seus próprios interesses. Paulo está dizendo no versículo 5, o amor é a própria antítese do egoísmo. Ele não é egocentralizado, mas outro centralizado. Ele não é egoísta, ele não vive para si mesmo, mas para servir. Isso é amor. Ele está pronto para servir. Ele está pronto para ajudar. Porque temos contendas dentro de casa. Porque temos contenda no trabalho. Porque tanta contenda dentro da igreja. Por quê? Porque o disse-me disse. Porque os grupinhos. Porque isso. Por quê? Falta de amor. Por que a igreja X e a igreja Y fala que não se ajunta? Por quê? Falta de amor. Tem a falta de amor. A falta de amor, meus irmãos. Estamos sempre lutando pelo que é nosso e nunca pelo que é do outro. A gente vem no culto. Não, eu tenho que ir no culto porque eu preciso receber uma bênção hoje. Mas às vezes o outro está precisando. Eu não me preocupo. Apenas para nós. Apenas pensando no nosso próprio eu. Só há contenda quando nós brigamos pelos nossos interesses, quando o egoísmo está na frente, mas quando colocamos a causa do outro na frente da nossa necessidade, não existe contenda. E Paulo, então, ele está dizendo o quê? Sobre o amor. O amor não se exaspera, não se enfurece e não se ressente do mal. No versículo 5, Paulo está dizendo sobre isso. O amor não é melindroso. O amor está sempre pronto para pensar o melhor das outras pessoas e não lhes imputa o mal. Isso é o amor.
É isso que Paulo está ensinando. O amor não é hipersensível, ou seja, tem aquela mágoa com facilidade. A impercibilidade é um orgulho. Como se corrige isso, pastor? Através do amor. Hoje nós vamos sonhar com amor hoje. Só que nós colocar a cabeça no travesseiro, passou a noite inteira, amor, 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 amor. Né? Amor, 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 né? Vamos sonhar. Vamos passar mais uns dias com amor. Nossa, meu Deus do céu. Quando aquela pessoa te ofender, você vai ter que... Eu tenho que amar. Vai ter que pensar 2 vezes. Quando você vê uma crítica, meu Deus do céu, você vai ter que amar. Através do amor que não se exaspera, que não se ressente do mal. Esses crentes de Corinto estavam levando uns aos outros aos tribunais seculares diante de juízes não cristãos. Está lá no capítulo 6, versículo 5 ao 7. Estavam brigando, fazendo injustiça, criando confusão e levando seus conflitos e tensões para fora da igreja. Confusão, meu Deus! Como tem gente que gosta de confusão. Ai, se eu pudesse. Eu sempre via, quando aí fora, quando eu passava na frente de um boteco, eu via confusão. Eu via as pessoas, confusão. Eu olhava, passava em outro lugar, eu via as torcidas uniformizadas, uma contra a outra. Aquela confusão. Eu falei para Jesus, eu acho que na igreja nunca vou ver esse tipo de coisa. Confusão. Essas confusões é lá na bebida. Essas confusões é lá fora. Não, na igreja, meu Deus, o povo é santo. Na igreja, meu Deus do céu, o povo, olha, é cheio de Deus. Eu, como nasci no evangelho, cresci do lado do papai e da mamãe e das minhas irmãs, crescendo na igreja, olhando para todo mundo, falei, meu Deus, eu quero ser como esse povo, que amor que esse povo tem. Quando ia embora, a panela de pressão voava em muitas casas. Que amor é esse? Que amor é esse? Aonde está esse amor? Então eles eram egoístas, carnais. Só a prática do amor poderia restaurar a vida espiritual daquela igreja. E me chama a atenção como era essa igreja. E faça uma reflexão no dia de hoje. Tinha todos os dons. Pensa um povo que era usado por Deus. Deus usava, meu Deus do céu. Mas faltava o amor. Eles não tinham amor. O amor não se alegra com a injustiça. Versículo 6. Mas regozija-se com a verdade. Paulo está dizendo isso na igreja de Corinto. Havia práticas tão escandalosas que nem mesmo entre os pagãos se percebia. Nem entre o povo do mundo, pior do que a loucura de um homem deitar-se com a mulher do próprio pai, foi a atitude da igreja em relação a esse fato. A igreja não lamentou, a igreja não chorou, antes jactou a situação. Paulo então diz que o amor não se condiz inconvenientemente, o amor não pratica a injustiça, mas regozija com a verdade. Se alegra em falar a verdade, ensinar a verdade, trazer com amor. Paulo ainda continua dizendo, meus irmãos, no versículo 7, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se nós observar o texto, Paulo passa do que o amor não é para que o amor faz. Pode observar. O que o amor não é, agora precisa fazer. Alguns irmãos da igreja de Corinto estavam usando mal a sua liberdade cristã. Essa igreja aprendeu a Bíblia. Tem mais conhecimento. Agora, peraí, irmão. Irmão, no seu culto eu não vou vir porque você tem menos conhecimento que eu. Irmão, você está pregando errado. Irmão, não precisa.
Irmão, agora eu aprendi que isso não é pecado. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, agora eu posso. Não. De jeito nenhum. Paulo passa do que o amor não é para que o amor faz. Alguns irmãos dessa igreja estavam aproveitando a sua liberdade por agir sem amor. Eles faziam tropeçar os irmãos mais fracos. Então a igreja não se lamentou. E Paulo está dizendo agora que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Paulo passa do que o amor não era para agora o que precisa ser feito. Agora Paulo diz para a igreja que o amor tudo sofre. Significa que você abre mão de um direito que tem a favor do irmão mais fraco. Difícil isso, né? Mas é necessário. Paulo está dizendo. Aquilo ali não é pecado. Não vou trazer aqui para vocês. Nem é necessário. Aquilo ali não é pecado. Mas espera aí. Eu vou ofender o meu irmão. Não vou praticar. Eu vou contra os princípios. Vou abrir mão. Mas eu tenho essa... Tenho. Mas eu preciso abrir mão da minha liberdade. Não vou dar exemplo para vocês, não. Nem é necessário. Vocês já entenderam aqui a palavra de Deus, o que Deus está. Irmãos, eu sempre falo, vocês estão cansados de ouvir até que ponto eu posso fazer tal coisa, até que ponto eu não. Eu sempre trago para vocês o exemplo para vocês. Até que ponto? Imagine só, a gente estuda, a gente aprende, e aí? O que eu vou aprender agora? Como eu vou utilizar a minha liberdade? Será que o outro irmão que convive comigo pode conviver, pode entender essa liberdade? Se pode, ok. Se não pode, não faça. Abre mão da sua liberdade. É isso que Paulo está dizendo. Por agir sem amor, eles faziam tropeçar os irmãos mais fracos. A ética cristã não é regida simplesmente pelo conhecimento, mas sobretudo pelo amor. Não é pelo conhecimento, é pelo amor. É quando eu amo o meu irmão. É quando eu me preocupo com o meu irmão. É quando eu abro mão, às vezes, de algo por conta do meu irmão. Então Paulo diz também que o amor tudo crê. E essa igreja de Corinto estava duvidando do veterano. Eles duvidavam. Duvidava do veterano, o apóstolo Paulo dando créditos às pessoas mentirosas que se opunham ao seu ministério. Hoje, a gente observa muito isso. Parece que quanto mais você quer que as pessoas andem nesse caminho, quanto mais você ensina, mais às vezes as pessoas não valorizam. Mais as pessoas às vezes abrem mão. Então eles davam crédito à mentira, mesmo contra o seu pai espiritual, que era o veterano apóstolo Paulo. Pai? Quem é o pai? Quem é o pai espiritual? Hoje, quando você, assim, bem humilde, sabe assim, bem pensando assim, quem seria o pai espiritual de vocês hoje nessa cidade? Não responda. Pensa aí. Quem seria? Pensou? Isso. Quem é o pai espiritual? O filho vive sem o pai? Sim ou não? Consegue viver? Uma criança de 2 anos consegue ser o pai? Consegue? Sim ou não? Xiii. Uma criança de 5 anos consegue viver sem o pai? Xiii. Para isso que serve o pai. Para ensinar, para direcionar, para mostrar o caminho. A igreja, regida pelo amor, porém crê naquilo que recebeu da parte de Deus, recebeu do pastor, recebeu do anjo que foi enviado por Deus. Ela recebe da parte de Deus a verdade e ela não abre mão da verdade. Ela não abre mão, ainda que essa verdade sofra ataques de todos os lados. A igreja regida pelo amor está sempre disposta a levar em conta as circunstâncias e ver nos outros o melhor. O amor.
Paulo está ensinando sobre isso. Paulo ainda diz que o amor tudo espera. O amor espera. Não precisa ter pressa. Quem ama, espera. Esse olhar que Paulo está dizendo prospectivo, olhar para o futuro. A ideia aqui não é de um otimismo irracional do nosso raciocínio, não, que deixa de levar em conta a realidade. É esperar em Cristo, é confiar nas promessas. Ele espera. Não é apressadinho. Não precisa se apressar. Ai meu Deus, eu quero hoje. Não. Quem ama, espera. Ele vai aguardar o tempo de Deus. Vocês conhecem lá Eclesiastes. É antes a recusa em tomar o fracasso como final. Decorrente de tudo que crê, vem a confiança que olha para a vitória final pela graça de Deus. Isso não acontecer, pastor, ele vai continuar sendo Deus. Vamos continuar o esperando. Vamos continuar o confiando. E Paulo prossegue. Ele prossegue e diz que o amor tudo suporta. Esse elemento traz a ideia de constância, é a resistência do soldado no calor da batalha, não na fraqueza, mas continua vigorosamente na peleja. Sabe aquele soldado cansado? Meu Deus, hoje o dia foi difícil. Mas mesmo assim, aquele soldado, não, peraí, deixa eu preparar aqui. Eu preciso fazer isso. Mesmo assim eu vou realizar isso. Não importa. Eu estou cansado. Foi um dia difícil. Mesmo assim, ele continua perseverando. Ele não desiste. Por fim, Paulo afirma, o amor jamais acaba. Lembra lá que eu citei lá? Que os irmãos falavam, têm o costume de dizer, voltar ao primeiro amor. E Paulo está dizendo aqui no versículo 8, que o amor nunca acaba. O amor ágape nunca entra em colapso. Ele jamais sofre ruína. As muitas águas não podem apagar esse amor. Está lá em Cantares capítulo 8, versículo 7. Não pode apagar. De maneira nenhuma, e Paulo ainda menciona os 3 dons que ocupavam o alto da lista das prioridades da igreja de Corinto, que era o quê? Que era línguas, profecia e conhecimento. Então Paulo ele continua do versículo 8 até o versículo 13, mas eu vou citar agora só o versículo 8 para você entender o que está escrito no versículo 8. Ele fala, o amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Paulo está dizendo isso aí. Paulo em outra língua, em outra versão está dizendo, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Está dizendo, dons vai acabar, vai terminar. Vamos chegar no céu. Eu quero ir, irmão, vamos fazer uma oração aqui no céu. Eu quero orar para as pessoas para curar, para Deus curar hoje. Não vai precisar mais. Chegar aqui no céu, Deus vai operar hoje. Não vai mais, irmãos. O que vai permanecer no céu é o amor. E o amor não é dom, tá? Pelo amor de Deus. Se eu ver vocês pregando que o amor é dom, faz não. É feio isso. Amor é mandamento, é ordem. Deus deixou essa ordem. Quem não ama, não vai ver ele. Nunca verá a face dele. Mas espera aí, como não? Mas eu profetizei, eu tenho ciência. Meu Deus, eu fui na Lua. Foi até em Marte. Não importa. A ciência te leva até na Lua, né? Eu não acredito muito não, mas diz alguns homens que já foram na Lua. Eu fico meio pensativo nisso. Né? Alguns falam que foram. Mas se foi, tudo bem. Pode ir até na Lua. Mas nunca vai ver o meu Senhor. Precisa amar. Se não ama, não verá o Senhor.
Então depois disso, Paulo afirma que o amor é superior a esses dons. Superior porque os dons são passageiros. E o amor é eterno. Ele diz no versículo 10. O amor é eterno. A afirmação categórica de Paulo é: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Está aí no versículo 8. Ele está dizendo que tudo isso passa. O verbo grego significa literalmente falhar ou entrar em colapso. Então o amor nunca cede às pressões das pessoas. Ele ultrapassa a morte, chegando à eternidade. Pode acabar sem línguas, profecia, conhecimento. Cada um deles passará a ser irrelevante ou será absorvido na perfeição da eternidade. Esses dons sem amor não servem para nada. Será que a gente ama? Até que ponto eu posso amar alguém? Eu fico feliz o silêncio. Isso me alegra o meu coração. Se tivesse muito barulho, eu ia ficar incomodado. Até que ponto eu amo? Até que ponto eu abro mão do meu direito? Até que ponto eu estou pronto para servir? Ainda, os dons, por mais importantes que sejam, são temporais. Mas o amor não. O amor é eterno. Oi, Jesus, tudo bem? Vai chegar lá no céu. Oi, Jesus, tudo bem? Oh, Senhor, obrigado pelo amor. É o único jeito. Nós só veremos o Senhor se nós amarmos. Se essa igreja, aquela igreja dali, ou a outra, toda essa igreja que está nessa rua, na avenida, não importa qual é a placa, não. Eu fui no culto. Meu Deus, que culto abençoado. Eu fui lá no outro ministério. Pode falar isso. Eu fui lá no outro ministério. Talvez alguém que possa falar. Fui lá no outro. Que pensa. Ai, meu Deus, chorei tanto. O pastor pregou lá. O amor. Tem gente que vive correndo de um lado para o outro. Vai nos outros ministérios. Passa para um lado, vai para o outro. E está tentando encontrar. E o amor está aqui, ó. Bem pertinho de nós. Do ladinho de nós. Para nós entender. Para nós compreender. Paulo aqui ele ilustra essa verdade geral de duas maneiras diferentes. O primeiro, ele menciona o crescimento desde a infância até a maturidade. Está aí no versículo 11. Eu sei que cada um pode trazer uma interpretação aqui, mas ele compara a infância com a infância. Ele compara a infância com a maturidade. É como se a vida terrena fosse a infância. Como que se a nossa vida terrena fosse a infância e como se a eternidade fosse a plena maturidade quando nós crescemos com Ele. E sempre, guarda isso, todas as pessoas precisam aprender com Ele. Ninguém nessa vida vai alcançar o máximo da torre, não. Todas as pessoas precisam descer para aprender mais um pouquinho com Ele. E para aprender com Ele, eu falo a verdade para vocês, hein? Às vezes a gente tem um dia para aprender com Ele, que às vezes passamos 10 anos chorando por um dia de aprendizado. Por um dia. Por isso a importância de valorizar. Valorizar quando a gente aprende, quando a gente entende. Então, quando você chega à plenitude da sua maturidade, passa a conhecer as coisas com mais clareza. A gente começa, pode ver, lembra quando você veio para a igreja? Você não conseguia entender muita coisa, mas agora você começa a ler, cada dia você vai entendendo mais coisa. E aí você observa, isso aqui, meu Deus, eu fiz isso. Mas agora você aprendeu. E agora como você vai aproveitar e utilizar o seu conhecimento? De que forma que nós iremos usar? E em segundo lugar, ele usa a figura do espelho. Isso me chama a atenção do veterano. No versículo 12, ele fala sobre o espelho. Paulo contrasta o reflexo de uma pessoa no espelho com a visão dela mesma, face a face.
E me chama a atenção desse versículo que na época lá do veterano, a história diz que os espelhos eram extremamente embaçados. Eles não eram tão nítidos quanto os de hoje. Aí eu comecei a observar a história e comecei a relembrar quando eu era criança, que eu chegava lá no espelho para olhar a minha face. O espelho, meu Deus, e quando quebrava? Meu Deus, ficava assim, Jesus, tá feio o negócio aqui, hein? E hoje, na modernidade, quando a gente vê os espelhos atuais hoje, a gente olha e fala, mas eu tô bonito. Parece que a gente ficou mais bonito, né? Não é que não ficou, não. É o espelho. A modernização do espelho. Por isso que Paulo está dizendo sobre os espelhos. As pessoas daquela época se olhavam no espelho e viam a sua imagem turva, embaçada e obscurecida. Paulo está dizendo sobre isso. Então Paulo utiliza essa figura para dizer que agora nós vemos como que por um espelho embaçado. Tem coisas que nós olhamos na Bíblia, até passa. Meu Deus, é um espelho. Tira a lente para você ver. Se eu agora já não consigo enxergar mais, como antes. Totalmente diferente. Às vezes eu tenho que ficar até meio assim para olhar a palavra. A gente começa a observar as escrituras quando a gente aprende e a gente começa a fazer uma leitura. Toda vez que eu vejo as pessoas fazer a leitura da Bíblia, eles falam assim, ó, ainda que eu falasse a língua de Deus, não, pode parar. Leia devagar. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor. Respira, ó. Tem uma vírgula. Seria como metal que soa ou como sino que tine. Respira. Para que ler correndo? Para quê? Não entende nada. É importante ler, observar. Então Paulo, ele utiliza essa figura que por mais que você conheça, ainda não está vendo plenamente. Ainda tem algo. Eu trago esse exemplo que o mesmo veterano diz lá em 2 Coríntios capítulo 12. Paulo diz que quando ele foi ao terceiro céu, cuidado com essa pregação, hein? Cuidado com isso aí. Examine certinho. Quando ele foi ao terceiro céu, ele viu e ouviu coisas que não são lícitas de serem relatadas aos homens. Não conseguimos entender agora o esplendor e a glória do céu. O céu está muito além de qualquer descrição que nós possamos fazer. Muito além. Ele não conseguiu explicar, ele não conseguiu mostrar tudo aquilo que estava acontecendo. E tem gente que vai no inferno todo dia. Meu Deus do céu, sai daqui, pelo amor de Deus. Nunca vi visitar tanto o inferno. Daqui a pouco está morando lá, vai estrear lá. Porque não tem ninguém lá. Mas Paulo está dizendo, a Bíblia não diz ninguém, nem Jesus foi no inferno, nem Jesus, pelo amor de Deus, não vai olhar a Bíblia naturalmente. Mas Paulo está dizendo que ele foi ao céu, ele não conseguiu explicar. Ele não conseguiu de algo tão maravilhoso. Então Paulo ainda afirma que enquanto não virmos a Jesus como ele é, teremos pouca maturidade. Está aí no versículo 12, na parte B, ele diz, ó, mas então veremos face agora. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. As pessoas tentam as especulações. Ei, será que acontece isso? Que dia que vai ser o arrebatamento? Ai, a igreja vai passar. Só especulação. Em vez de ficar pronto, preparado, só vive atrás das especulações. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que ainda que enquanto não virmos a Jesus como ele é, teremos pouca maturidade. Conhecido por quem? Conhecido por Deus. Eu pergunto a você, o conhecimento de Deus, ele é parcial? Deus nos conhece parcialmente? Sim ou não? Deus nos conhece parcialmente? Sim ou não? Não. Ele nos conhece total. Eu não me conheço. Você não se conhece. Mas Deus nos conhece total. Ele sabe de todas as coisas. Eu não me conheço completamente. Os gregos diziam, conhece-te a ti mesmo. Coitado dos gregos. Até hoje estão tentando. Os psicólogos gostam disso. Ó, você precisa conhecer você. Ei, você precisa. Ó, tem que conhecer você. Não se conhece. Não conhece.
De maneira nenhuma, o homem não se conhece. Alex Carrel, um grande sociólogo, em seu livro O Homem, esse desconhecido, destaca o fato de que nós não nos conhecemos. Ele destaca. O homem tem muito conhecimento, ele é capaz de ir à lua, viajar pelo espaço sideral. O homem conhece muitos mistérios da ciência e consegue penetrar nos mistérios do macrocosmo e do microcosmo. O homem, ele é um gigante, todavia, ao mesmo tempo, ele é um ilustre desconhecido de si mesmo. Cada dia que eu aprendo a Bíblia, eu olho para isso aqui e eu falo, eu não me conheço. A cada dia que eu olho nas Escrituras, meu Deus, misericórdia de mim. Eu não me conheço. Eu não consigo entender. Porém, quando chegar o fim e estivermos lá na eternidade, vamos conhecer plenamente. Vamos ver Jesus face a face. Nosso conhecimento aqui, ele é limitado. Quantas vezes eu vejo as pessoas falar que já viu Jesus? Olha, eu já vi Jesus, eu vi a face dele, eu vi ele preto, eu vi ele branco, eu vi ele loiro, eu vi... Meu Deus! Que loucura! E as pessoas caem nisso. As pessoas não conseguem meditar nas Escrituras. Paulo aqui, meus irmãos, ele argumenta com a igreja que o amor é esse oxigênio que vai existir no céu. Paulo dá esse exemplo. Todos os dons que temos são para esta vida. Seja dom, seja o seu talento, não importa. Mas o amor é que vai reinar no céu. O amor é como o oxigênio. Quem aqui precisou do oxigênio hoje? Precisou hoje? Você precisa amar. O que é o céu? O que é a vida eterna? É conhecer a Deus. E quem é Deus? Deus, ele é amor. O céu é viver em amor. O céu é viver em comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. Paulo, agora ele argumenta que dentre as maiores virtudes, a fé. Quantos de nós temos fé? A esperança e o amor. O amor é o maior de todos. Sem amor, não existe cristianismo. Não? Nós podemos ser ortodoxos, religiosos, realizar todos os milagres, ter fé, para ser uma pessoa mais próspera da terra, mas se não tiver amor, nós não somos um cristão. É necessário, é preciso, é um mandamento. O apóstolo João diz que aquele que não ama ainda permanece nas trevas. Quem permanece nas trevas é aquele que ainda não nasceu de novo. Jesus diz, não é minhas palavras. Jesus diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. O caminho da maturidade não é o conhecimento, não é línguas, não são dons. O caminho da maturidade é o amor. Nós amamos uns aos outros. O amor é o maior de todos os mandamentos. O amor é a apologética final. O amor é o grande remédio para os males da igreja. A fé sem o amor é fria. E a esperança sem Jesus é horrenda. O amor é o fogo que incendeia a fé e a luz que torna a esperança segura. O apóstolo João, um texto que nós sabemos em decor, ele declara:
eu amo a Deus. Seja sincero. Quem aqui de todo o seu coração ama a Deus? Maravilha. Isso é bom. Mas ele declara: eu amo a Deus. Porém, odiar o seu irmão é mentiroso. Porquanto, quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Lembre-se, nenhum homem viu Deus. Nenhum homem. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Jesus também diz: um novo mandamento vos dou. Imagine só Jesus trazendo algo novo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhas amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13, 34 e 35. Sem amor não existe o céu.